Olá, amigos e amigos, estudantes em geral. Eu sou o professor José Pimenta, professor de Física da Rede Anglo-Vins de Ensino, e aqui do meu lado eu tenho... E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Viana, também sou professor de Física aqui na Rede Anglo-Vins. Nós da equipe de Física entendemos que essa prova foi uma prova que mesclou questões fáceis, em alguns casos até excessivamente fáceis, com questões difíceis, e inclusive questão com gabarito que nós não concordamos. O Viana vai falar um pouquinho para vocês sobre as questões que nós entendemos ter sido questões muito simples. A gente olha aqui, por exemplo, começando pela prova V, né? A questão 13 e 14, questão que falava sobre o avião e o consumo calórico de animais, eram questões razoavelmente simples, certo? Só precisavam de uma interpretação de gráfico e uma atenção nas contas, nada demais. Prosseguindo pela prova, a questão 17 era uma questão literal, como a gente falou no vídeo de dicas, certo? Mas era uma questão razoavelmente simples também. Ela acoplava conservação da energia com conservação da quantidade de movimento, algo que é razoavelmente comum e a gente trata de maneira bem extensa ao longo do curso. Agora, entrando mais nas questões realmente fáceis, questões que a gente chega a considerar até mesmo dadas e que não deveriam estar nessa prova, a gente chega na questão 19, que é uma questão de ótica que assim, é trivial, beira o trivial, e a questão 20, que apesar de ser literal, também é muito simples a resolução, não exige praticamente nenhum conhecimento muito elaborado. Se a gente prosseguir, a gente chega na questão 22, que é uma questão sobre termodinâmica, não tem muito de difícil, precisa só lembrar de alguns conceitos, algo que a gente também discute bastante, e a questão 24, que é um assunto que, olha, a gente não tem como falar mais dele do que a gente já fala. É algo muito que a gente martela muito com os nossos alunos. Que no caso é a questão sobre o aquecimento de água no chuveiro. Né? Algo de modo inverno e verão, é algo que a gente fala quase sempre. Agora, por outro lado, nós tivemos algumas questões que não se pode falar que foram tão simples. É o caso da questão número 15, do qual, se considerarmos que frequência significa a frequência que a gente costuma calcular em hertz, que é o número de voltas por segundo e depois transformado em RPM, nós chegamos na alternativa A, o que não coincide com o gabarito que a FUVEST propõe. Além disso, do jeito que foi proposto, né, velocidade angular e não frequência, aí simplesmente não tem alternativa alguma correta. Eu acredito que essa questão deva ter prejudicado alguns estudantes, né, que tentaram fazer a questão e acabaram se enrolando. A questão número 16, que não é uma questão muito simples, uma questão que, talvez pela intuição, mas nada muito fácil de chegar. A questão número 18, de eletrostática, que é uma questão que tinha que fazer cálculo vetorial, não era nada simples. A questão 21, uma questão média, né? E a questão 23, de ótica, que era uma questão que envolvia também algum cálculo para aplicar a equação do fabricante de lente. Agora, por fim, existe um problema que eu acho que a gente lamenta, né? Não só eu, mas a equipe toda, que é a questão da ausência de questões de magnetismo e de ondulatória, que são assuntos importantíssimos. Então, uma dica aí para o estudo da segunda fase seria ondulatória, magnetismo e na área de mecânica, questões de gravitação e questões hidrostáticas que não foram cobradas nada. Não foram cobradas questão alguma. Eu acho que colocar duas questões de ótica nessa prova e duas de termofísica poderia ter sido substituído por uma questão de ondulatória e uma de magnetismo. É isso então. Até a próxima, pessoal.